Agora essa chamada está sendo gravada. Boa noite, o estudo do livro de Levíticos. Vamos seguir aqui. O oitavo dia, o sacrifício pela culpa. E ao oitavo dia, tomará 2 cordeiros sem mancha, uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para a oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 íon de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e parece que é loque ou ioque de azeite, ioque, né, de azeite, e o ioque de azeite. E os moverá por oferta movida perante o Senhor. Está aí os versículos 10 e 12. Aqui é introduzida toda a série de oferendas, mas é a expiação da culpa que se oferece primeiro, visto que o leproso é considerado como um verdadeiro transgressor. Isto é verdadeiro em todos os casos, como aqueles que pecaram contra Deus. Temos todos necessidade de Cristo, pois foi Ele quem fez expiação pelos nossos pecados na cruz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O primeiro aspecto em que Cristo se apresenta ao pecador é o do antítipo da expiação da culpa. Que bom relembrar isso, né? O Senhor levou todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. O sangue sobre a orelha direita, a mão direita e o pé direito, é o título aqui agora. O sangue sobre a orelha direita, a mão direita e o pé direito. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. A orelha, esse membro culpado, que tão frequentemente tinha servido de meio de comunicação para a vaidade, as loucuras e até a impureza, devia ser purificada pelo sangue da expiação da culpa. Assim, toda a culpa que tenhamos contraído por meio desse órgão é perdoada segundo o valor que Deus dá ao sangue de Cristo. A mão direita, que tão frequente se havia estendido na execução de atos de vaidade, tolices e até de impureza, devia ser purificada pelo sangue da expiação da culpa. Assim, toda a culpa que contraímos por intermédio desse membro é perdoada, segundo o valor em que Deus tem o sangue de Cristo. O pé,
que tantas vezes havia corrido no caminho da vaidade, das loucuras e até da impureza, devia ser purificado pelo sangue da expiação da culpa. Da mesma forma, toda a culpa que temos contraído por meio desse membro é perdoada, segundo o valor que Deus dá ao sangue de Cristo. Sim, tudo, tudo, tudo é perdoado. Tudo é anulado. Tudo é esquecido. Tudo, tudo afundado como chumbo nas profundezas das águas do eterno esquecimento. Quem o fará surgir de novo? Os anjos, os homens ou os demônios poderão mergulhar nessas profundezas insondáveis, impenetráveis para trazer à superfície as transgressões do pé, da mão ou da orelha que o amor redentor ali lançou? Oh, não! Louvado seja Deus! As nossas culpas foram removidas para sempre. Estamos em melhores circunstâncias do que estaríamos se Adão nunca tivesse pecado. Preciosa verdade. Ser lavado no sangue de Cristo é muito melhor do que estar revestido de inocência. É log, é um L. Então, o log de azeite. Contudo, Deus não se limita a apagar os nossos pecados pelo sangue expiador de Jesus. Isto em si é uma grande obra, mas há alguma coisa ainda mais importante. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda. E daquele azeite direito, peraí, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite, que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Versículos de 15 a 18. Assim os nossos membros não só são purificados pelo sangue de Cristo, mas também consagrados a Deus no poder do Espírito. A obra de Deus não é somente negativa, mas também positiva. O ouvido não deve ser o meio de comunicar o que é imundo. Antes deve estar pronto a escutar a voz do bom pastor. A mão já não deve usar-se como instrumento de injustiça, mas deve estender-se para atos de justiça, graça e verdadeira santidade. O pé não deve pisar mais os caminhos da tolice, mas percorrer o caminho dos santos mandamentos de Deus. E, finalmente, o homem deve consagrar-se a Deus na energia do Espírito Santo.
É interessantíssimo observar que o azeite era posto sobre o sangue da expiação da culpa. O sangue de Cristo é a base divina das atividades do Espírito Santo. O sangue e o azeite vão juntos. Como pecadores, nada poderíamos saber do azeite, salvo sobre o fundamento do sangue. O azeite não podia ser posto sobre o leproso enquanto não lhe tivesse sido aplicado o sangue da expiação da culpa, em quem também, depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o versículo de Efésios. A exatidão divina do símbolo desperta a admiração da mente regenerada. Quanto mais atentamente a examinamos, quanto mais nos concentramos nela à luz das Escrituras, mais percebemos e apreciamos a sua beleza, força e precisão. Tudo está como podia justamente esperar-se, em perfeita harmonia com as analogias da palavra de Deus. Não é necessário nenhum esforço para compreender isto. Tomemos Cristo como a chave que abre o rico tesouro das figuras. Exploremos o precioso conteúdo à luz da lâmpada de inspiração divina. Deixemos, deixemos que o Espírito Santo seja o intérprete, e assim seremos infalivelmente edificados, iluminados e abençoados. Algum comentário? O sacrifício pelo pecado. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Temos aqui uma figura de Cristo, não somente como aquele que levou os nossos pecados, mas também como o que aniquilou o pecado, tanto na sua raiz como nos seus ramos. Aquele que destruiu todo o sistema do pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A propiciação por todo o mundo, como expiação da culpa. Cristo removeu todas as nossas ofensas, como expiação do pecado, destruiu a grande raiz de onde procediam essas ofensas. Tudo satisfez, mas é como expiação da culpa que começamos por conhecê-lo, porque é como tal que primeiramente necessitamos. Lê de novo essa parte. Porque é como tal que primeiramente necessitamos dele. É a convicção dos nossos pecados que primeiramente nos perturba. Perturbação esta que é desfeita divinamente pela preciosa oferta da expiação da culpa. Depois, à medida que prosseguimos, descobrimos que todos estes pecados tinham uma raiz ou tronco.
e que essa mesma raiz ou tronco existe em cada um, mas também isto é divinamente remediado pela nossa preciosa expiação do pecado. A ordem, como nos é apresentada no caso do leproso, é perfeita. É precisamente a mesma ordem que voltamos a encontrar na experiência de todas as almas salvas. A expiação da culpa vem primeiro, e em seguida a expiação do pecado. Tempinho, o holocausto. E depois degolará o holocausto. Esta oferta apresenta-nos o aspecto mais elevado da morte de Cristo, o holocausto. É Cristo oferecendo-se a Deus sem mancha, sem qualquer relação, quer com a culpa, quer com o pecado. É Cristo caminhando para a cruz, numa consagração voluntária, e oferecendo-se ali em sacrifício de cheiro suave a Deus. A oferta de manjares. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Versículo 20. A oferta de manjares simboliza o homem Cristo Jesus, na sua perfeita vida humana. Está intimamente ligada, no caso do leproso, com o holocausto. E o mesmo sucede na experiência diária de cada pecador salvo. Quando sabemos que as nossas transgressões estão perdoadas e que a raiz ou princípio do pecado está julgado, então podemos, pelo poder do Espírito Santo e segundo a nossa capacidade, gozar comunhão com Deus em relação àquele ser bendito que viveu uma vida humana perfeita aqui na terra e que se ofereceu sem mancha a Deus na cruz. Assim, as quatro classes de oferendas se nos apresentam por sua ordem divina, na purificação do leproso, a saber, a expiação da culpa, a expiação do pecado, o holocausto e a oferta de manjares, mostrando cada uma um aspecto particular de nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Tempinho. Da perdição à glória. Aqui termina o relato das disposições do Senhor sobre o leproso. E ó, que maravilhoso relato, que exposição de endiodez do pecado, da graça e santidade de Deus, da preciosidade da pessoa de Cristo e a eficácia da sua obra.
Nada pode ser mais interessante do que observar os rasgos da graça divina saindo do recinto sagrado do santuário para ir ao lugar imundo, onde, onde, de cabeça descoberta, embuçado e com as vestes rasgadas, se encontrava o leproso. Deus procurava o leproso onde ele estava, mas não o deixava ali. Manifestava-se pronto a cumprir uma obra em virtude da qual podia conduzir o leproso a um lugar mais elevado e a uma comunhão mais íntima do que ele jamais havia conhecido. Em virtude desta obra, o leproso era conduzido do seu lugar de imundície e solidão para a própria porta do tabernáculo da congregação, o lugar dos sacerdotes, para ali gozar dos privilégios sacerdotais. Compare-se Êxodo 29 e 20, 21, 32 versículos. Como poderia elevar-se a tal posição? Por si mesmo era impossível. Por muito que pudesse fazer, teria definhado e morrido na sua lepra. E a graça soberana do Deus de Israel, se a graça soberana do Deus de Israel não tivesse descido sobre ele para o elevar do lugar imundo até o colocar entre os príncipes do seu povo. Isso aqui é a terminação, né? Se alguma vez existiu um caso em que a questão dos esforços humanos, dos méritos humanos e da justiça humana pôde ser plenamente provada e arrumada para sempre, é incontestavelmente o caso do leproso. Seria uma lamentável perda de tempo discutir tal questão em presença de um caso semelhante. Deve ser evidente, até mesmo para o leitor mais superficial, que nada senão a graça divina, reinando pela justiça, podia ir ao encontro das condições e necessidades do leproso. E de que maneira gloriosa e triunfante opera a graça de Deus. Desce as maiores profundidades, a fim de elevar o leproso às maiores alturas. Vede o que o leproso perdeu e o que ganhou. Perdeu tudo o que pertencia à natureza e ganhou o sangue da expiação e a graça do Espírito, simbolicamente falando. Em boa verdade, os seus ganhos eram incalculáveis. Se nunca tivesse sido posto fora, se nunca tivesse sido posto fora do arraial, nunca teria alcançado tal infinita riqueza. Tal é a graça de Deus, tal é o poder e o valor, a virtude e a eficácia do sangue do seu Jesus Cristo.
Como tudo isto nos recorda forçosamente o filho pródigo, em Lucas 15, nele a lepra havia também alastrado e surgido à superfície. Havia estado longe no lugar imundo, onde seus próprios pecados e o intenso egoísmo dos habitantes da terra longínqua tinham criado uma situação de solidão em redor de si. Mas bendito seja para sempre o profundo e terno amor do Pai. Sabemos como tudo acabou. O pródigo encontrou uma nova posição mais elevada e entrou numa comunhão mais íntima do que antes conhecera. Nunca antes se tinha morto um bezerro cevado para ele. Nunca se lhe havia vestido o melhor vestido. E a que devia tal distinção? Seria devido aos méritos do pródigo? Oh, não. Era simplesmente devido ao amor do Pai. Prezado leitor, permita que lhe faça esta pergunta. Pode debruçar-se sobre o relato do procedimento de Deus para com o leproso em Levítico 14, ou da conduta do pai para o pródigo em Lucas 15, sem sentir intensamente o amor que existe em Deus? Esse amor que se manifesta, esse amor que se manifesta na pessoa e obra de Cristo, que é relatado nas Escrituras Sagradas e derramado sobre o coração do crente pelo Espírito Santo, que o Senhor nos dê uma comunhão mais íntima e constante consigo mesmo. Só um tempinho aqui. Vamos lá. Diante de Deus, todos são iguais. Entre os versículos 21 e 32, temos a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar, cuja mão não pôde alcançar o preciso para a sua purificação. Esta lei refere-se aos sacrifícios do oitavo dia, e não às duas aves vivas e limpas. Estas últimas não se podiam dispensar em nenhum caso, porque representam a morte e ressurreição de Cristo, como a única base sobre a qual Deus pode receber o pecador que torna para si. Por outro lado, os sacrifícios do oitavo dia, estando relacionado com a comunhão da alma,
devem ser influenciados, até certo ponto, pela medida de apreensão da alma. Mas, seja qual for essa medida, a graça de Deus pode satisfazê-la com estas palavras particularmente tocantes, conforme alcançar sua mão. E, além disso, as duas rolas conferiam ao pobre os mesmos privilégios que os dois cordeiros conferiam ao rico, posto que tanto as rolas como os cordeiros representassem o precioso sangue de Cristo, que é de uma infinita, imutável e eterna eficácia aos olhos de Deus. Todos estão diante de Deus sobre a base da morte e ressurreição. Todos são trazidos igualmente perto, mas nem todos gozam da mesma medida de comunhão. Nem todos alcançam o mesmo grau de compreensão da preciosidade de Cristo em todos os aspectos da sua obra. Poderiam, se quisessem, mas deixam-se embaraçar de uma maneira ou de outra. O mundo e a carne, com as suas respectivas influências, atuam de uma maneira prejudicial. O espírito é entristecido e Cristo não é usufruído como podia ser. É absolutamente inútil supor que nos podemos alimentar espiritualmente de Cristo se vivemos segundo os nossos desejos carnais. Não. Se queremos nutrir-nos de Cristo, é preciso que renunciemos a nós mesmos, que nos despojemos do ego, que nos julguemos a nós próprios. Não é uma questão de salvação. Não se trata da introdução do leproso no arraial, o lugar destinado às relações entre Deus e o seu povo. De modo nenhum. Trata-se somente da comunhão da alma, do seu gozo em Cristo. A este respeito, a plenitude desse gozo está ao nosso alcance. Podemos ter participação nas verdades mais elevadas. Porém, se a nossa medida for pequena, a graça abundante do coração de nosso Pai sussurra estas doces palavras, conforme alcançar a tua mão. Todos temos os mesmos direitos. Contudo, a nossa capacidade pode variar. E, bendito seja Deus, quando entramos na sua presença, todos os desejos da nova natureza, na sua maior intensidade, são satisfeitos. E todos os poderes da nova natureza, em pleno curso, estão ocupados. Que seja esta a experiência das nossas almas, dia a dia. Encerraremos esta parte com uma breve referência ao assunto da lepra numa casa. A lepra numa casa. O leitor observará que os casos de lepra numa pessoa ou no vestuário
podiam ocorrer no deserto. Porém, no caso de uma casa, era forçoso que aparecesse em Cana. Quando tiverdes entrado na terra de Cana, deve ser Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e aparecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Considerando a casa como figura de uma assembleia, encontramos nesta passagem alguns princípios importantes do método divino de tratar o mal moral ou os sintomas de mal numa congregação. Observamos a mesma santa calma e perfeita paciência a respeito da casa que já tinham observado em referência à pessoa ou ao vestuário. Não havia pressa nem indiferença, quer se tratasse de uma casa, de um vestido ou de um indivíduo. Quem observasse algo de anormal na sua casa não devia ficar indiferente a qualquer sintoma suspeito que aparecesse nas paredes. Nem devia ele próprio pronunciar-se sobre esses sintomas. Examinar e julgar era trabalho do sacerdote. A partir do momento em que qualquer coisa de suspeito aparecesse, o sacerdote assumia uma atitude judicial a respeito dessa casa. A casa ficava submetida a juízo, ainda que não condenada, antes de se poder chegar a uma decisão. Tinha de decorrer o período legal. Podia ocorrer que os sintomas fossem meramente superficiais, e nesse caso, nenhuma ação seria tomada. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver as pragas e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. Antes de se condenar toda a casa, devia fazer-se a prova arrancando somente as pedras que tinham lepra. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois da casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa. E se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. O caso era irremediável, o mal incurável. Todo o edifício tinha de ser demolido. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde.
também o que se deitar a dormir em tal casa lavará suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. É uma verdade muito solene. O contato polui. Recordemos isto. Era um princípio amplamente recomendado na economia levítica e seguramente não é menos aplicável nos dias de hoje. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa por limpa, porque a praga está curada. A remoção das pedras manchadas, etc., tinha assustado o desenvolvimento do mal e tornado desnecessário qualquer juízo ulterior. A casa deixava de estar sob ação judicial e, sendo purificada pela aplicação do sangue, estava de novo em condições de ser habitada. Deixa eu ver aqui essa parte. É um pouco mais extensa, né? Ah, já está encerrando. Acho que dá para a gente ler, né, irmãos? O que é que os irmãos acham? A gente encerra aqui, lendo essa parte, o juízo do mal numa assembleia. Então vamos lá. O juízo do mal numa assembleia. E agora, quanto à moral de tudo isto, é ao mesmo tempo interessante, solene e prática. Consideremos, por exemplo, a igreja em Corinto. Era uma casa espiritual composta de pedras espirituais, mas o olhar perspicaz do apóstolo descobriu nas suas paredes certos sintomas de natureza muito duvidosa. Ficou ele indiferente? Não. Por certo, ele estava tão possuído do espírito do dono da casa que não podia admitir, nem por um momento, tal coisa. Mas se não ficou indiferente, também não se mostrou precipitado. Mandou tirar pedra leprosa e deu à casa uma raspagem completa. Havendo atuado assim, esperou pacientemente o resultado. E qual foi esse resultado? Aquele que o coração mais podia desejar. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Em tudo mostrastes estar furos neste negócio. Compare esse 1 Coríntios 5 com 2 Coríntios 7, dos versículos 6 a 11 e 11. Colocou aqui. É um agradável exemplo. O cuidado e zelo do apóstolo foram amplamente recompensados. A praga foi retida e a assembleia liberta da influência corruptora do mal moral que não havia sido julgado. Tomemos outro exemplo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te,
pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse capítulo 2, de 12 a 16. O sacerdote divino mantém aqui uma atitude judicial em relação à sua casa em Pérgamo. Não podia ficar indiferente à vista de sintomas tão alarmantes, mas graciosa e pacientemente dá tempo a que se arrependam. Se as advertências, as repreensões e a disciplina não produzirem efeito, então o juízo deverá seguir o seu curso. Estas coisas estão repletas de ensino prático no que respeita à doutrina da Assembleia. As 7 igrejas na Ásia oferecem-nos diversas e admiráveis ilustrações da casa submetida a juízo sacerdotal. Deveríamos estudá-las cuidadosamente e com oração, pois são de imenso valor. Não devemos olhar para as nossas conveniências quando algo de natureza suspeita surge na Assembleia. Podemos ser tentados a desculparmos-nos, dizendo: isto não me diz respeito. Porém, é dever de todos os que amam ao Senhor da casa cuidar com zelo da pureza dessa casa. E se hesitarmos ante o cumprimento deste dever, não será para nossa honra nem proveito no dia do Senhor. Não prosseguiremos com este assunto, mas, antes de encerrar esta parte, desejamos declarar que cremos firmemente que todo este assunto da lepra tem lições de grande alcance, não só em relação à casa de Israel, mas também aplicáveis à igreja professa. Encerramos então aqui. Nós vamos para o capítulo 15. Nós falamos sobre o capítulo 14. Próxima semana, se o Senhor permitir.